Olá! Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar nas histórias de duas figuras bíblicas que, olha só, compartilham o mesmo nome, Ebedi. A nossa análise vai se basear bastante num artigo bem interessante do site teológico que foi escrito pelo Diego Pereira do Nascimento. E o curioso é que o próprio artigo já começa classificando eles como personagens, assim, secundários. Isso já faz a gente parar para pensar, né? Secundários? Como assim? Para a grande história política, talvez. É isso que a gente vai investigar. Porque, veja bem, um deles viveu naquele período super turbulento dos juízes de Israel. E o outro, séculos depois, já nos dias bem sombrios da queda do Reino de Judá. Então, a nossa missão aqui é tentar entender quem foram essas figuras e por que as histórias deles, mesmo sendo consideradas menores, acabaram sendo registradas, né? Exatamente. E são histórias bem diferentes uma da outra, o que é fascinante. De um lado, a gente tem o pai de um sujeito que liderou uma rebelião, sabe? Numa época de muito caos, de transição política ali em Israel. E do outro lado, um oficial da corte real. Um sujeito que demonstra uma coragem e uma compaixão, assim, notáveis, bem no meio de uma crise nacional gigantesca. Então, mergulhar nessas narrativas, como o artigo sugere, ajuda a gente não só a conhecer os personagens em si, mas a sentir a tensão, a complexidade daquele tempo, né? É um jeito ótimo de pegar as nuances da época. Ótimo. Então, vamos começar pelo primeiro Ebed. Esse nos leva bem lá para trás no tempo. O livro de Juízes, lá no capítulo 9, menciona esse Ebed como o pai de um cara chamado Gaal. Aí a gente está falando do período dos juízes, né? Coisa do século XII a.C., mais ou menos. Uma era bem marcada, como a gente já sabe, por uma instabilidade danada, antes da monarquia se firmar mesmo em Israel. O artigo do Diego Pereira do Nascimento conta que esse Ebed era um estrangeiro. Ele se estabeleceu com a família na cidade de Siquém. E parece que ele e o filho dele, o Gaal, conseguiram uma coisa importante, ganharam a confiança do pessoal de lá, dos habitantes locais. E essa confiança veio assim na hora certa, porque o povo de Siquém estava bem insatisfeito com o governante deles, um tal de Abimeleque. É bom a gente lembrar que esse Abimeleque era filho do Gideão, aquele juiz famoso, né? Mas a forma como ele chegou ao poder foi, digamos, bem controversa e violenta. Pois é, esse pano de fundo é crucial. O período dos juízes foi essa fase, assim, de lideranças mais locais, tribais, carismáticas e muitas vezes temporárias, né? O Abimeleque, ele representa uma tentativa, talvez a primeira mais séria e bem brutal, de criar uma dinastia. Uma monarquia mais centralizada. Inclusive financiada pelos próprios siquemitas no início, mas que começou com o massacre dos 70 irmãos dele, filhos do Gideão. Terrível. Essa tentativa de centralizar o poder era uma novidade meio instável para aquelas tribos, sabe? Elas estavam acostumadas com outra dinâmica. Isso ajuda a gente a entender por que Siquém, mesmo tendo alguns laços com Abimeleque por parte de mãe, acabou virando um barril de pólvora, prontinho para explodir quando apareceu alguém oferecendo uma alternativa. E quem foi que acendeu esse pavio? Justamente o Gaal, filho do Ebed. O artigo descreve uma cena bem vívida mesmo. Durante uma festa, parece que regada a vinho, no templo de Baal-Berite, que era uma divindade local, que parte do pessoal de Siquém adorava, o Gaal fez um discurso. Ele desafiou abertamente a autoridade do Abimeleque, insuflou os cidadãos. Basicamente, ele perguntou algo como: mas quem é esse Abimeleque para a gente servir a ele? Não era melhor servir aos descendentes de Amor, o fundador original de Siquém? Quer dizer, ele botou fogo no parquinho mesmo, né? Mobilizou um grupo para tomar a cidade. Essa retórica dele explorou direitinho o ressentimento local e talvez até um desejo de voltar para uma liderança mais, digamos, tradicional de Siquém, anterior ao Abimeleque. O Gaal se apresentou como o cara para liderar essa insatisfação toda. Só que ele subestimou, e muito, a velocidade e a brutalidade da resposta do Abimeleque. Pois é, a festa acabou bem rápido para os rebeldes. O Abimeleque foi alertado pelo Zebu, que era o oficial dele que administrava Siquém. E ele não perdeu tempo. Mobilizou as tropas dele e marchou contra a cidade.
O artigo relata que teve confronto direto. O Gal e os homens dele lutaram, mas, assim, foram derrotados. E aí o Zebu, o oficial do Abimeleque, cumpriu as ordens do rei, perseguiu e expulsou o Gal, o pai dele, o Ebede e toda a família para fora de Siquém. O sonho de liderança acabou em exílio para eles. E para quem ficou em Siquém, o preço dessa rebelião foi ainda mais alto. Muito mais alto. A reação do Abimeleque, como está detalhado no texto que a gente está usando, foi de uma violência extrema, quase performática, sabe? Depois que o Gal e o Ebede fugiram, ele não se contentou só em retomar o controle. Não, ele sitiou a cidade, massacrou os habitantes. E não parou por aí. Ele incendiou a torre principal de Siquém, onde muita gente tinha buscado refúgio, matando cerca de 1.000 pessoas ali dentro. E como ato final de aniquilação, o texto bíblico diz que ele espalhou sal sobre as ruínas, um gesto simbólico terrível, né? Para declarar aquela terra amaldiçoada, estéril. Nossa, que demonstração de força implacável. É impressionante essa brutalidade toda. O artigo até chega a conectar isso diretamente com uma espécie de maldição ou profecia que foi feita pelo Jotão, né? Aquele único filho do Gideão que conseguiu escapar do massacre inicial do Abimeleque, certo? Como é que essa conexão é apresentada exatamente? Sim, a conexão é bem explícita lá na narrativa de Juízes e o artigo que a gente está vendo ressalta isso. O Jotão, lá do alto de um monte, contou uma fábula para os siquemitas, basicamente alertando sobre a natureza, digamos, espinhosa e perigosa do Abimeleque, que eles tinham escolhido como rei depois de trair a família do Gideão. E ele profetizou que ia sair fogo do Abimeleque para consumir Siquém e fogo de Siquém para consumir o Abimeleque, uma destruição mútua. E foi o que aconteceu, né? Abimeleque destruindo Siquém e depois ele mesmo tendo um fim violento. A narrativa apresenta isso como o cumprimento da palavra do Jotão. Funciona quase como uma lição sobre as consequências da traição e da escolha de líderes tiranos, né? E o próprio Abimeleque, como você mencionou, não escapou ileso. Pouco tempo depois de destruir Siquém, enquanto ele estava sitiando uma cidade vizinha, Tebes, ele chegou perto demais de uma torre fortificada e o relato diz que uma mulher, lá de cima, jogou uma pedra de moinho, um pedaço bem pesado de moã, que acertou a cabeça dele. Mortalmente ferido e parece que obcecado com a imagem de guerreiro, ele pediu para o escudeiro dele matá-lo com a espada. Para quê? Para que não dissessem que uma mulher o matou. Que fim irônico, né? E trágico para alguém que construiu o poder com tanta violência. Exatamente, um fim bem irônico. E voltando para o nosso Abed, o pai do Gaal, o texto bíblico e a fonte que a gente está analisando confirma isso, é bem claro a dizer que ele e a família foram expulsos de Siquém antes da destruição final da cidade. Ou seja, eles não morreram ali naquele massacre. Mas, e aí? O que aconteceu com eles depois? Para onde foram? A narrativa simplesmente não conta. Eles desaparecem da história. O envolvimento deles termina com o fracasso da rebelião e o exílio. É uma figura que surge rapidinho, causa um impacto indireto ali pelo filho e some sem deixar rastro. Um servo, então, ligado a uma rebelião que fracassou e que terminou em exílio. Interessante isso. Agora, vamos deixar para trás esse cenário de instabilidade tribal, de poder brutal lá do tempo dos juízes. A nossa fonte nos leva vários séculos para frente. Para um momento igualmente crítico, talvez até mais desesperador, mas num contexto totalmente diferente. Os últimos dias do reino de Judá, ali, na beira da destruição pela Babilônia. É aqui que a gente encontra o segundo Ebed, ou melhor, Ebed-Meleque. O artigo descreve ele como um eunuco etíope. Vamos tentar entender isso melhor. Etíope indica a origem dele, né? Estrangeiro, provavelmente da região da Cuxi ou Núbia, ao sul do Egito. E eunuco, nesse contexto, provavelmente significa um oficial de alta posição lá na corte real em Jerusalém, possivelmente castrado, como era comum para servidores de confiança em palácios antigos que tinham acesso a áreas mais restritas, até o harém real. E o nome completo dele, Ebed-Meleque, pode ser traduzido como servo do rei. Olha que interessante, já temos um contraste com o primeiro Ebed, que o nome era só servo. Esse aqui é o servo do rei.
A história dele está lá no livro de Jeremias, capítulos 38 e 39, durante o reinado de Zedequias, o último rei de Judá, ali por volta de 587 a.C. E o papel dele é fascinante porque ele entra em cena num momento de tensão máxima, assim, no limite. Jerusalém estava sitiada pelo exército babilônico, que era a superpotência da época, né? Nabucodonosor. Imagina o clima na cidade. Fome, desespero, medo por toda parte. E no meio disso tudo estava o profeta Jeremias com uma mensagem divina que era extremamente impopular. A única chance de sobreviver era se render aos babilônios. Para os príncipes, para os líderes militares de Judá, isso soava como traição pura. Derrotismo da pior espécie bem no meio do esforço de guerra. Dá para entender a reação deles, né? Embora, segundo a narrativa, fosse equivocada. E o que eles fizeram com Jeremias? Pressionaram o rei Zedequias, que parece ter sido um líder bem vacilante, né? E conseguiram permissão para prender o profeta. E não foi uma prisão qualquer, não. O artigo descreve que eles o jogaram numa cisterna subterrânea. Mas não uma cisterna com água. Era uma que no fundo tinha só lama, lodo. A intenção era clara. Deixar ele lá para morrer devagar, de fome, de frio, talvez de doença, sem sujar as mãos diretamente com o sangue de um profeta. Uma morte cruel e silenciosa, planejada. E é exatamente aí que o Ebed-Melech se destaca. O texto bíblico diz que ele ouviu o que fizeram com Jeremias. E diferente de muitos que talvez sentissem pena, mas ficassem calados com medo, ele agiu. Ele foi atrás do rei Zedequias. O rei estava despachando assuntos públicos lá no portão da cidade, que era um lugar de julgamento, de administração na época, e o Ebed-Melech interrompeu a rotina real para interceder pelo Jeremias. Isso deve ter exigido uma coragem tremenda, não acha? Ir contra a decisão dos príncipes mais poderosos do reino, defender publicamente alguém acusado de traição, bem no meio de um cerco militar, era colocar a própria cabeça a prêmio, né? Sem dúvida alguma. Ele era um estrangeiro, um eunuco, talvez não tivesse o mesmo poder de clã ou de família que os príncipes judeus tinham. Ele arriscou tudo ali. Mas a argumentação dele para o rei Zedequias, como está lá em Jeremias 38 e a nossa fonte destaca, foi muito direta, lógica e focada na injustiça da coisa e na consequência inevitável. Ó rei, meu senhor, esses homens agiram muito mal em tudo o que fizeram a Jeremias, o profeta, lançando ele na cisterna. Ele certamente vai morrer de fome lá onde está, porque não tem mais pão na cidade. Ele apela para o senso de justiça do rei e para a realidade brutal da fome que já tomava conta de Jerusalém. E, surpreendentemente, o rei Zedequias, que tantas vezes tinha cedido aos príncipes, dessa vez ouviu o Ebed-Melech. Talvez por respeito ao oficial, quem sabe, ou talvez por um medo residual em relação ao Jeremias, né? O fato é que ele deu permissão para o resgate e até designou 30 homens para ajudar, um número que sugere que a operação não era simples, ou talvez fosse arriscada. E aqui vem um detalhe que o artigo ressalta, um toque muito humano na história. Sim, o detalhe dos trapos é incrível. O Ebed-Melech não foi só corajoso, ele foi cuidadoso também. Ele foi até um depósito que ficava sobre a tesouraria do palácio, pegou uns panos velhos, umas roupas gastas, e antes de descerem as cordas para puxar o Jeremias, ele falou para o profeta: olha, põe agora esses trapos e essas roupas velhas debaixo das suas axilas, por baixo das cordas. Ele teve a preocupação de não machucar o profeta com as cordas, que já devia estar fraco, talvez ferido. Não era só tirar o homem de lá, era fazer isso com gentileza, com dignidade, mesmo na urgência. E conseguiram resgatá-lo. Daí o mantiveram sob custódia no pátio da guarda, que era um lugar um pouco mais seguro e onde ele teria acesso a alguma ração de pão, pelo menos enquanto ainda houvesse na cidade. Que ato de compaixão e coragem. Isso teve consequências, né? Porque, segundo o artigo, essa ação não passou despercebida por Deus. Exatamente. Um pouco mais tarde, com o cerco se apertando e a queda de Jerusalém já iminente, o próprio Jeremias recebeu uma mensagem divina especificamente para o Ebed-Melech. Está lá registrada em Jeremias 39. Deus manda dizer para o etíope o seguinte: olha, eu vou cumprir as minhas palavras sobre essa cidade para mal e não para bem. Mas a você eu livrarei naquele dia.
Você não vai ser entregue nas mãos dos homens que você teme, porque certamente eu vou te salvar. E você terá a sua vida como despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. É uma promessa clara de livramento pessoal no meio da destruição geral. A vida dele seria poupada, como um prêmio pela fé e pela ação justa que ele teve. E esse termo despojo, shalal em hebraico, é muito interessante. Geralmente se refere a saque de guerra, né? Mas aqui é a própria vida dele que é resgatada, como um bem precioso salvo da catástrofe. Que história impactante. Então vamos tentar juntar as peças aqui. A gente tem o primeiro Ebed, o servo, pai do Gaal, um estrangeiro lá em Siquém, cujo filho acaba liderando uma rebelião. Qual o resultado? Fracasso, a cidade é destruída, embora ele escape antes, e o Ebed e a família dele vão para o exílio, fim da linha para ele na narrativa bíblica. Isso. E aí temos o segundo Ebed-Meleque, o servo do rei. Também estrangeiro, só que em Jerusalém séculos depois. Ele não se envolve em rebelião política nenhuma, pelo contrário, ele age individualmente, com coragem, com compaixão, para salvar um profeta que estava sendo perseguido. E ele confia em Deus. Qual o resultado para ele? Uma promessa divina de salvação pessoal, de ter a vida poupada como recompensa quando a cidade inteira caísse. O contraste é muito marcante, né? Dois homens com nomes que significam servo, vivendo em épocas de crise profunda, mas cujas ações e destinos apontam para direções completamente opostas. E isso nos traz de volta àquela classificação inicial que a fonte menciona. Figuras secundárias. Recapitulando rapidamente. Ebed, pai de Gaal, envolvido indiretamente numa revolta local lá no tempo dos juízes. E Ebed-Meleque, o oficial etíope que salva o profeta Jeremias durante a queda de Judá. Personagens que talvez não mudaram o curso da grande história militar ou política? Pode ser. Mas as histórias deles estão lá preservadas com detalhes bem vivos, né? E aí é que mora a reflexão final que essas narrativas provocam. Algo que o próprio artigo meio que nos convida a pensar. Se eles têm pouca relevância histórica nesse sentido mais tradicional, por que as histórias deles foram contadas e recontadas por milênios? O que isso diz sobre o que a tradição bíblica achou importante registrar? Talvez a relevância aqui não se meça só pelo impacto nos grandes eventos, mas pela janela que essas histórias abrem para a condição humana em momentos limite, sabe? A ambição, a revolta, o fracasso do Gaal e do Ebed, e a compaixão, a coragem, a fé do Ebed-Meleque. São exemplos de comportamento, são dilemas morais, são intervenções divinas que ecam de formas diferentes. Então fica a questão para quem nos ouve. O que de fato torna uma história ou uma pessoa relevante e digna de memória? Talvez essas histórias ditas secundárias sejam justamente as que mais nos ensinam sobre o que realmente importa no final das contas. Fica aí a reflexão, né?